Quer aprender a criar um gráfico dinâmico com caixa de seleção no Excel? Então esse vídeo é para você. Eu sou Hermes Santos do site exceleasy.com.br e observe que eu tenho aqui uma planilha contendo um gráfico de vendas por região. E note que esse gráfico ele possui duas caixas de seleção nas quais eu posso selecionar para exibir ou ocultar as vendas de cada ano. Então, se você tem interesse em aprender a criar esse tipo de gráfico, basta seguir as etapas. Primeiro, organize os dados que serão mostrados no gráfico dessa maneira. Observe que eu tenho aqui uma pequena tabela separando cada região por colunas e os valores das vendas de cada ano separados por linhas. Em seguida, eu vou criar aqui duas caixas de seleção. Então, eu vou acessar a guia desenvolvedor, inserir caixa de seleção, controle formulário. Eu vou arrastar aqui a caixa de seleção em alguma célula em branco na minha planilha. E para criar aqui a segunda caixa de seleção, eu posso selecionar aqui a célula que já contém a primeira caixa e usar aqui a alça de preenchimento dessa maneira. Agora, observe que quando você insere uma caixa de seleção no Excel, ela por padrão vem com esse nome. Para mudar esse rótulo, basta clicar com o botão direito do mouse sobre a caixa de seleção e selecionar aqui a opção Editar Texto. Deste modo, basta alterar o texto conforme desejado. Nesse caso aqui, eu vou inserir os anos 2021 e 2022. Em seguida, eu preciso vincular essas duas caixas de seleção com alguma célula do Excel para eu conseguir criar as funcionalidades do gráfico. Então, aqui na primeira caixa de seleção, eu vou clicar com o botão direito do mouse sobre ela e vou selecionar aqui a opção Formatar Controle. Aqui na caixa de diálogo Formatar Controle, no campo Vínculo da célula, vou clicar neste botão e vincular a caixa de seleção a uma célula. Você poderá utilizar qualquer outra célula de vínculo, desde que ela não esteja sendo utilizada com algum valor, ok? Feito isso, eu vou clicar em OK, e agora observe que se eu marcar a caixa de seleção, a célula B7, que é a célula de vínculo, mostrará a mensagem verdadeiro. Por outro lado, se eu desmarcar a caixa de seleção, a célula de vínculo mostrará a informação falso. Agora eu repito os mesmos passos, vinculando aqui a segunda caixa de seleção. Pronto. O próximo passo, eu preciso criar aqui uma tabela auxiliar semelhante ao primeiro modelo, porém sem os valores de vendas, mantendo apenas os cabeçalhos. Então, para poupar o tempo, vou copiar aqui essa primeira tabela e vou colar ela aqui na célula A9. E vou remover aqui os valores das vendas. Ou seja, na hora de criar o gráfico, eu vou usar esta tabela auxiliar que vai apresentar os dados de acordo com o que estiver selecionado aqui nas caixas de seleção. Então, para começar, aqui na célula B10, vou verificar se a primeira caixa de seleção está selecionada. E para fazer isso, eu vou usar a fórmula igual C, abre parênteses. Então, se B6, que é a célula que contém o vínculo da primeira caixa de seleção, for igual a verdadeiro, ponto e vírgula, então eu quero que a fórmula retorne aqui o valor das vendas da região norte em 2021, ou seja, o valor aqui na célula B2, ponto e vírgula. Caso contrário, a função deverá informar que não há nenhum valor disponível. E para fazer isso, eu uso a função não disp. Fecho parênteses duas vezes e antes de teclar Enter, eu aproveito para travar aqui a referência da célula B6 para arrastar a fórmula depois. Para finalizar, basta teclar Enter. Feito isso, agora eu vou arrastar a minha fórmula para as demais colunas aqui na linha 10. Então agora observe que se eu marcar a primeira caixa de seleção, eu vou obter o valor das vendas de cada região em 2021. Caso contrário, se eu desmarcar, eu obtenho aqui o erro que representa que o valor não está disponível. Agora, aqui para o ano de 2022, eu vou usar praticamente a mesma fórmula. Então eu já tenho aqui a tabela auxiliar que será usada para criar o gráfico. Agora, para a criação do gráfico, eu vou simplesmente selecionar o intervalo de B9 a E11, excluindo aqui os dados da primeira coluna. Feito isso, eu vou acesso a guia Inserir
gráfico de colunas ou de barras e seleciono aqui a primeira opção, coluna agrupada. Agora eu vou selecionar aqui as duas caixas de seleção, clicando com o botão direito do mouse na primeira, segurando a tecla Ctrl e clicando na segunda caixa. E aí eu clico novamente com o botão direito do mouse sobre a seleção e escolho a opção trazer para frente. E aí eu simplesmente posiciono as duas caixas de seleção aqui na área do gráfico conforme a minha preferência. Outra opção interessante é selecionar as duas caixas de seleção e o gráfico simultaneamente e depois clicar com o botão direito do mouse na seleção e escolher a opção agrupar. Desse modo, você vai poder arrastar o seu gráfico para onde você desejar e as caixas de seleção também vão acompanhar. E aí, depois você pode inserir um título, alterar cores e formatar o seu gráfico conforme a sua preferência. E finalmente, testando o gráfico, observe que as barras são exibidas de acordo com as caixas selecionadas, ou seja, você vai poder ocultar ou exibir dados no seu gráfico conforme a sua preferência. E aí, com base nesse conhecimento, você poderá criar seus próprios gráficos para usar em relatórios e dashboards aí no Excel. Então essa foi a dica de hoje. Se você gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal para continuar conferindo mais dicas de Excel como essa. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima.